Aleluia. Eu agradeço a Deus pela bênção de poder adorar juntamente com todos vocês. Vamos continuar em oração pelo pastor Isaías, que está na Turquia. A palavra de hoje, o tema da palavra de hoje é Cristo que veio ao nosso encontro e a vida no Evangelho. O problema que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis e a vida no Evangelho. Então, hoje nós vamos passar novamente sobre isso. A armadilha de Satanás é fazer-nos com que nós não vivamos o Evangelho, mas sim uma vida religiosa. Então, que hoje seja um momento, eu oro para que hoje seja um momento onde você vai poder tomar posse dessa palavra e desfrutar verdadeiramente do Evangelho na sua vida. Então, primeiro, o problema do capítulo 3 de Gênesis e a vida religiosa. Então, lá em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6, fala sobre o acontecimento, né? O incidente que aconteceu de Adão e Eva serem enganados pela serpente. Eles foram enganados. Deus tinha dito para eles que eles não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do mal, senão certamente morreriam. E então eles comem, são enganados, comem e são separados de Deus. O homem original foi feito, como está escrito lá em Gênesis 1:27, para estar com Deus, para estar junto com Deus. Então, através desse incidente, o relacionamento do homem com Deus foi separado e então ele morreu espiritualmente. Então, quem afinal, o diabo? Lá em João 8:44, fala quem ele é. Ele é o pai da mentira, homicida desde o princípio. Nele não há verdade. Mentiroso. Então as pessoas vivem uma vida mentirosa e vivem com inimizade uma com a outra. Então lá em Gênesis 3:7 nos fala o que aconteceu depois desse incidente. Como está escrito aqui, Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira. Ou seja, eles começaram a tomar decisões através do critério deles, o que eles achavam correto. Mas esconder, né, a sua parte errada, as suas dificuldades com uma folha de figueira, isso não faz sentido, porque a folha de figueira uma hora ela vai murchar. Mesmo que você com muito esforço tente se cobrir, você só vai chegar em um lugar de solidão e insatisfação. Porque
você sabe quem você é. E você vive uma vida querendo se esconder de quem você é verdadeiramente. E também lá em Gênesis 3:8, diz que eles iniciaram uma vida de se esconder da presença de Deus. Eles escutaram a voz de Deus, mas eles se esconderam de Deus. Eles pensaram, ai, será que ele não vai nos castigar? Será que ele não vai nos brigar com a gente? E começou a se esconder, se omitir de Deus, da presença dele. Então, dentro dos irmãos também, algumas pessoas pensam que Deus é um Deus de justiça, como é que eu posso dizer? Um Deus que coloca medo, que castiga. Mas isso é uma semente que Satanás, lá no capítulo 3 de Gênesis, depositou no ser humano. Uma mentira. Porque o relacionamento do homem com Deus foi quebrado e, consequentemente, o relacionamento do homem com as pessoas que estão ao lado dele também foi quebrado. Porque vem inimizade. Então, infelizmente, o relacionamento que você tem com as pessoas ao seu lado, em volta de você, se torna um relacionamento superficial, um relacionamento de fora apenas. Dentro você está sentindo outra coisa, mas você inventa alguma coisa por fora para estar de bem com as pessoas. Mas o que foi falado lá em Gênesis 3:12? O homem disse para Deus, foi a mulher que tu me deste, por companheira que me deu o fruto. Então, na verdade, na palavra original, ele usou um palavrão aqui, nesse momento. Foi a primeira briga de casal do mundo, da humanidade. Lá, no início, quando Deus formou a mulher, Adão tinha falado, ela é a carne da minha carne, é o osso do meu osso, essa mulher maravilhosa, minha companheira. Mas quando foi quebrado o relacionamento do homem com Deus, então os olhos carnais de Adão se abriu. E então iniciou a inimizade, a briga da carne. Então Adão toma esse comportamento para o quê? Para ele se proteger. Isso também está escrito lá em Mateus 7, 4-5. Está escrito assim, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, dentro desse problema do capítulo 3, esse incidente que fez o homem se separar de Deus, ele foi o início do problema da humanidade. Um início de uma vida egoísta e egocêntrica do homem. Mas dentro de tudo isso, vamos ver aqui no tópico 2, o Cristo que veio ao meu encontro, ao nosso encontro. Como está escrito lá, Gênesis 3:9, está escrito assim, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Um pai que perdeu um filho. Isso é um grito de um pai que perdeu um filho. Aonde está você? Não é
uma pergunta para buscar a resposta, mas uma pergunta de um pai desesperado. Meu filho, aonde você foi? Aonde está você? Um pai que perdeu um filho. Porém, o ser humano, ele quer se esconder dessa presença. Então Deus, quando vai ali na presença de Adão e Eva, ele escuta, né, o que eles têm para dizer, mas não faz questão de escutar nada do que a serpente fala. Porque, como está escrito lá em Gênesis 3,15, Deus, ele não quis escutar o que a serpente tinha para dizer, ele simplesmente disse: porém, inimizade entre você e a mulher. O Cristo, ele vai vir com inimizade, hostilidade contra você, diabo, e ele vai te destruir. Ou seja, um pai que está diante do sequestrador do seu filho. Isso aqui é uma declaração de um pai que está bravo com o sequestrador do seu filho, e ele dá esse julgamento a ele. Como está escrito lá em Hebreus 2, 14 a 15. Ele veio para nos libertar, nós que estávamos durante toda a nossa vida escravizadas pelo medo da morte. Jesus veio para nos libertar. O diabo, ele queria deixar você dentro dessa escravidão de medo da morte. Mas o Rei Jesus, o Cristo, veio para derrotar esse diabo. E como sumo sacerdote, Jesus Cristo, está escrito lá em Gênesis 3:21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Isso aqui, essa roupa de pele, não era para proteger eles do frio, mas era representando que o sangue de Cristo iria cobrir eles, iria cobri-los e perdoá-los. Esse sangue dessa pele de couro é representado como o sangue de Cristo. Até então, eles estavam se esforçando com folhas de figueira para esconder o seu erro, para esconder o seu pecado. Então Deus fala: não precisa mais tentar se esconder. Eu mesmo, através do meu sangue, eu vou te redimir completamente. O teu passado, o teu presente, o teu futuro, todas as maldições, todos os desastres, todas as feridas, eu levei naquela cruz. Perdoar significa cobrir em grego. É kapalo que chama, e é cobrir. Amados, independente do que você acha de você, acredite, Jesus Cristo, o Senhor, Ele te cobre, Ele te aceita do jeito que você é. Você não precisa mais esconder nada dele. Porque Jesus sabe tudo e mesmo assim, Ele te cobre. E então lá naquela cruz, em Lucas 23:34 diz que ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Isso, esse grito, essa declaração de Cristo na cruz ali,
há 2000 anos atrás foi olhando para mim e para você. Lá em Gênesis 3,15, né? Dentro desse problema, você sendo ferido, ferindo outras pessoas, vivendo com medo. Nós que estávamos assim, dentro dessa situação. Ele olha para nós e ora dessa forma, naquela cruz. Ele estava olhando para você e para mim. Então, dessa forma, ele perdoou, ele levou todo o nosso pecado do passado, do presente e do futuro. E como verdadeiro profeta, como está escrito lá em Gênesis 3:24. Aqui está escrito que o caminho para a árvore da vida foi fechado. Porque se naquela situação eles comessem do fruto da árvore da vida, eles iam viver dessa forma eternamente. Mas então vêm os querubins e colocam e fecham, né, esse caminho para essa árvore da vida, para que eles não comessem. Mas esses querubins, está escrito em Êxodo 26:31, que esses querubins, eles estavam desenhados no véu dentro do templo. Esse véu, ele fazia uma cortina entre o Santo dos Santos, né, e o templo. Então só o sumo sacerdote podia passar e entrar no Santo dos Santos naquela época. E se esse sumo sacerdote tivesse um pecado, se ele entrasse no Santo dos Santos, ele morria. Porque Deus é santo. E esse era um lugar muito santo. E esse véu protegia, fazia uma lacuna entre o lugar normal e um lugar santo. Mas esse véu, ele foi rasgado. Mateus 27:51. Lá, Jesus estava crucificado e depois que ele declarou, está consumado, esse véu, ele foi rasgado em duas partes. O próprio Deus, ele rasgou esse véu para vir ao teu encontro e o meu encontro. Lá em João 6:35, ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele veio ao nosso encontro. E mais uma vez, Gênesis 1, do 27 ao 28, para que nós pudéssemos novamente voltarmos à nossa origem, da nossa criação, de estarmos juntos com Deus. O Cristo que veio nos encontrar, ele veio destruir o diabo. O Cristo que veio nos encontrar, ele levou todos os nossos pecados, ele nos cobriu. O Cristo que veio nos encontrar, ele veio nos dar vida e vida em abundância. E nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então,
o que é, afinal, desfrutar todos os dias da vida no Evangelho. Lá em Gênesis 4, ele diz que eles começaram a orar a Deus. E então, dentro disso, Gênesis 5:24 está escrito assim: Enoque andou com Deus. – 350 anos. Enoque andou com Deus. Ele teve uma vida que andou com Deus. O que é a vida, então, evangélica? É andar junto com Jesus, com o Espírito Santo. Eu sempre faço o caminho da salvação, o devocional, e o momento que eu mais sinto é 1 Coríntios 3,16. Quando eu chego nesse momento, é como se me curasse. Eu sou o templo de Deus. Deus habita dentro do meu coração, dentro de mim. Então, viver uma vida religiosa é você se esforçar e tentar fazer as coisas com a sua força. Mas o Espírito Santo de Deus está dentro de você e você pode desfrutar dele na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Então, se você desfruta do poder do Espírito Santo, isso é ter uma vida dentro do Evangelho. É ter uma vida que desfruta do Evangelho. Então, em Isaías 43:1 está escrito assim: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Jesus, hoje ele tem dito isso para nós: não tenha medo, não tema. Foi eu que te salvei. Foi eu que te chamei pelo teu nome. Não precisa se esconder de mim. Vem, você é meu. Então ele diz essas palavras para que você possa confiar nele. Existe existe um comediante que está fazendo muito famoso, né? Que ele fala assim: tá tudo bem, fica tranquilo que eu tô dentro de você. Está escrito que ele conseguiu fazer todo mundo ficar confiando nele. Eu acho que vocês sabem de quem eu tô falando. É uma comédia bem besta, sabe? Mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Aí quando eu tava assistindo isso, eu pensei, as pessoas, elas estão procurando esse lugar de tranquilidade, que elas podem confiar, né? As pessoas, elas querem um lugar para descansar, mas elas ficam preocupadas, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Elas querem ir para Deus, mas elas olham para elas e falam, ai, não, mãe. E aí, dentro desse sentimento, começa a viver uma vida escondida, sabe? Escondida das pessoas, escondida de Deus, com problema, com inimizade. Então, se você acha que você é essa pessoa, você pode confiar, pode sair do teu esconderijo e vir para Cristo.
Jesus Cristo, Ele comprou você com o sangue dele. Ele pagou o preço por você. E Ele é o teu Pai. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele que solucionou todos os problemas. Não tenha medo. Então, o que nós devemos fazer? Gálatas 2:20 está escrito assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para falar a verdade, quando eu estava sofrendo dentro da religiosidade, esse versículo foi o que mudou tudo dentro de mim. Eu estava me esforçando tanto, e nada dava certo. Parece que eu sempre batia numa parede. E só eu estava me ferindo, sabe? E então, através dessa palavra, o Senhor Jesus falou comigo. Miquia, lá naquela cruz, você está lá, junto comigo. Você morreu ali naquela cruz comigo. Eu sabia, né? Eu tenho que morrer pra mim e tal, mas está escrito aqui. Está escrito aqui: fui crucificado. Eu fui crucificado. Eu já fui crucificado naquela cruz. E em Cristo, eu ressuscitei junto com Ele. Isso significa o quê? Que aquela vida de eu dirigir a minha vida não existe mais. Agora é Cristo quem está dirigindo a minha vida. E eu entendi dessa forma. Amados, a vida cristã, será que você que está dirigindo a tua vida ou Cristo que está dirigindo? Como assim Cristo, Jesus, segurar, né, o volante da minha vida? Porque aqui está escrito que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, os critérios da minha vida, ele tá na palavra de Deus. Ou seja, uma vida religiosa que o diabo, né, a armadilha do diabo é fazer você viver através dos teus pensamentos, do teu critério, achando que você é certo, que você tem razão. Ou viver através do pensamento de outras pessoas, do que elas acham. Sabe, o que uma pessoa falar para você, escuta, mas volta para a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que seja o critério da tua vida, que comande a tua vida. E isso é uma vida cristã. E como está escrito lá em Romanos 8, 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma pessoa um dia me disse assim: existe algum pecado que me condena para que eu me afaste ou que perca a salvação? E eu falei para essa pessoa: você está dentro de Cristo, então não há mais condenação sobre você.
Se as pessoas que estão em volta de você estão apontando para você, sabe, dentro de Cristo, você não tem condenação. Elas podem apontar para você, mas você não tem condenação. E lá no versículo 2 está escrito: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Sabe por quê? Essa vida de lei do pecado e da morte é uma vida religiosa. É uma vida que você sempre está se sentindo culpado e você está se esforçando e você está dentro de uma vida de medo, você sempre sente medo, e se está errado, se está isso, se está aquilo. Isso é uma vida religiosa. Talvez a sociedade ache isso correto. Pareça correto para a sociedade. Mas o que você... Então, e afinal, as pessoas que não conseguem mais se esforçar. A sociedade fala, se esforça, se esforça. Você consegue. Isso tudo são palavras de Satanás. Sabe por quê? Jesus está falando, desfrute da lei do Espírito de vida. Não importa o teu esforço. Não importa o teu esforço. Você já recebeu a vida. O Espírito da vida. Ele vai te direcionar. Ele que vai te guiar agora. O Espírito Santo, como está escrito em Romanos 8:26, ele nos ajuda porque nós somos fracos. Está escrito, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Você está diante de Deus mostrando a tua fraqueza? Será que você não está encobrindo? Sabe? A partir de hoje, seja sincero diante de Deus. Esse Espírito Santo, ele quer nos ajudar, nós que somos fracos. Nós que somos fracos, ele está disposto a nos ajudar. Ou seja, se você é fraco, não precisa se mostrar forte. Se você não sabe, fala, eu não sei. Sabe? Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, é só você perguntar. E quando você pergunta isso para Deus, também compartilhe com seus irmãos, tenha comunhão com seus irmãos. Como está escrito lá em Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse ensino dos apóstolos representa a palavra do púlpito, a palavra que nós recebemos através do pastor Isaías. Essa palavra que vem do púlpito, nós precisamos tomar posse dela e irmos junto, né? É como se fosse um rio, você vai junto. Porque Deus, através da igreja, através do pastor, nos abençoa. Existe uma hierarquia. Então que você possa se posicionar diante do Deus que te chamou. Para quem? O pastor foi levantado para você e para mim. Que você obedeça os pastores que foram levantados, sabe? E Deus deu a visão para esse pastor e nós precisamos segui-los. Nós recebemos no domingo, né, essa palavra do púlpito e tem pessoas que compreendem e tem pessoas que não compreendem. Por isso, a comunhão, ela é muito importante. Esse momento de comunhão.
Na comunhão, você vai soltar todos os teus conflitos e dúvida. Então, é uma plataforma que você tem para tirar, né? Não só receber, mas soltar. Então, nós fizemos um local aqui na igreja de Nagoya, mas no culto das 10 só 2 pessoas usaram. Vamos usar esse local de comunhão? E então eles partiam o pão, ou seja, eles comiam juntos. E nesse momento, que nós possamos ter esse momento também, vamos orar por isso, para a gente ter esses momentos de comunhão. E então, no final, em oração, eles oravam que sejamos somente Cristo. Sim, acontecem muitas coisas, mas sempre chega à conclusão de que somente Cristo. Vamos orar juntos, né? Então, esse tipo de comunhão. E também nas igrejas, né, no campo. Eu sei que por causa do Covid, algumas igrejas não conseguiram mais se reunir, mas que novamente nós possamos nos tornar um time e nos reunirmos e termos comunhão e orarmos juntos. Que tal? Sabe por quê? Porque o diabo, os demônios, eles andam em time. Então, se você se posiciona sozinho contra eles, você perde, porque eles são um time. Então, nós também precisamos nos posicionar como time para vencê-los. Então, lá em Atos 2, 45, 46, esses problemas econômicos, eles também vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, né? Eles faziam esse tipo E que você também não tome a ofertar e dizimar na igreja como uma coisa, um peso na sua vida. Não precisa, sabe? Isso é um sentimento que vem de você, que você toma a decisão quando você se dedica a ele, quando você realmente vê e tem a experiência dentro de você, né? Ah, eu quero dizimar, eu quero ofertar a Deus. Não é uma obrigação. Mas Deus, Ele quer abençoar muito mais a tua vida, muito mais a tua casa. E então, aqui está escrito que todos os dias eles continuavam a reunir-se. E está escrito também que nesse lugar havia alegria. Então, eu creio que você veio com alegria no seu coração hoje para estar aqui, reunido. E também nas igrejas do campo, vamos nos reunir com alegria. Vamos ter alegria quando nós tivermos momento de fórum e de comunhão. Sabe, desfrutar enjoy, né? É desfrutar. Vamos desfrutar juntos. E então, lá em Atos 2,47, está escrito que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, o pastor Isaías disse sobre 3.000 pessoas, 3.000 membros. Sabe? Quanto mais a gente vai desfrutando, mais o Senhor vai acrescentando pessoas para ser salvas. E como conclusão, Gênesis 3:9. Como conclusão, aonde você está? Deus não estava falando sobre um lugar. Ele estava falando sobre espiritualmente.
Então, quando você volta para a última semana que você passou, você estava vivendo uma vida religiosa ou uma vida dentro do Evangelho? Reflita. Talvez, se você acha que você estava vivendo uma vida religiosa, que você possa se colocar diante de Deus com sinceridade. Não esconda nada de Deus. Seja sincero com Ele. Se você não consegue ir diante de Deus sozinho, vamos em time. Nós vamos junto com você. Sabe por quê? Lá em 2 Coríntios 5,17, está escrito assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você estava dentro da armadilha de Satanás, feridas, conflitos, medos, será que você tem alguma dessas coisas? Eu estive sim nesse lugar, sabe? Teve um momento na minha vida que eu estive nesse lugar. E quando eu refleti, meditei nesse versículo, o Senhor me ensinou uma coisa. Miquia, sai desse lugar. Sabe por quê? Esse lugar que você tá de conflito, de feridas, é passado. Eu sei que é teus pensamentos, mas sabe, tudo isso é passado. Sabe, irmãos, eu sei que talvez você tenha alguns sentimentos, mas sabe, tudo isso já passou. É passado. Eu sei que você tem o sua as, sabe, as coisas que você pensa, mas se você permanecer em Cristo hoje, sabe, tudo se fará novo. Então naquele momento eu chorei, uns 30 minutos eu fiquei chorando, porque eu entendi, eu estava errado. Não é aquela pessoa que estava errada, era eu que estava errado. É porque eu estava preso no passado. E então quando eu permaneço em Cristo, eu fui liberto, eu fui curado. Amados, vamos iniciar a ter uma nova vida com Cristo. Não importa o teu passado, não importa o teu futuro. Todas as coisas são novas agora. Esse Cristo que veio nos encontrar. Eu oro para que você tenha uma vida, uma semana nova, de coisas novas na tua vida. Um novo começo. Ó Deus, obrigado por cada um que se reuniu aqui, que o Senhor possa enchê-los do teu Espírito Santo. Deus, eu repreendo agora toda a vida religiosa que Satanás colocou. O Cristo que veio nos encontrar. Que nós possamos, nessa semana, ter um começo de uma vida verdadeiramente dentro do Evangelho. Nós oramos pelo pastor Isaías, que está lá na Turquia, que o Senhor envie os teus anjos e que o Senhor abra portas para a evangelização naquele lugar. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.